Meus amados irmãos, a graça, a misericórdia e a paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los essa manhã a abrir a Sagrada Escritura no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Estaremos meditando sobre a sabedoria de Eclesiastes para a vida. Qual é a mensagem deste livro? E quais alguns princípios que nós devemos carregar conosco ao lermos esse livro, para que nós venhamos entender qual é a mensagem deste livro para nossas vidas, qual é a sabedoria que este livro ele tem para comunicar ao povo de Deus. Versículo 1 e versículo 2, a palavra do Senhor diz: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. Neste livro encontramos diretrizes para um viver em sabedoria para o Senhor. Ele foi escrito, conforme está no versículo de número 1, pelo pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E no caso aqui é uma referência ao seu filho que reinou após a sua morte, Salomão. Eclesiastes, irmãos, ele é um livro no qual Salomão escrevera em sua velhice. E alguns pensam que o livro de Eclesiastes, ele é um texto que nos mostra o arrependimento de Salomão por causa das iniquidades que cometera enquanto velho. Você vai para o livro dos reis, no final da vida de Salomão, Salomão está criando acordos com nações pagãs, está se casando com mulheres pagãs e está trazendo templos idólatras e idólatras para a terra de Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, para a terra do povo de Deus. E entende-se que Salomão, em sua velhice, antes de morrer, escreveu Eclesiastes justamente como uma espécie de arrependimento dele, mostrando de fato a suma da sua sabedoria, do que ele aprendeu enquanto servo do Senhor, homem que recebeu do próprio Deus sabedoria, um coração mais achegado como nenhum houve, nem antes dele, nem depois, mas também somando com a sua experiência de vida. Neste livro encontramos o clímax da sua sabedoria, que ele recebeu do Senhor, somando as suas experiências da sua vida. E, meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, Salomão, ele toca em questões fundamentais da existência humana. Por quanto tempo estamos aqui? Há sentido na vida? Há significado do que fazemos neste lado de cá da eternidade? A vida diz respeito apenas ao mundo material ou há na vida implicações eternas? Eclesiastes nos ajuda a responder essas e outras questões sobre a vida. É com esse intuito que eu quero olhar, não apenas para esses dois versículos, mas percorrer um pouco aqui no livro de Eclesiastes e considerar qual é a sua mensagem para a igreja e qual é a sabedoria que ele tem a nos comunicar. E eu quero aqui, então, falar a respeito de três questões fundamentais. A primeira questão que o livro de Eclesiastes nos ensina é sobre a brevidade da vida. Essa é a primeira coisa que encontramos no livro de Eclesiastes sobre a existência humana, é que ela é breve, ela é momentânea, ela é efêmera. Salomão diz que a vida é vaidade de vaidades. E a ideia desse termo, irmãos, vaidade de vaidades, se fosse ser traduzido literalmente no texto original, que é o hebraico, é como se Salomão estivesse dizendo: vapor de vapores, diz o pregador, vapor de vapores, tudo
é vapor. Esse vapor é algo que é momentâneo, que é breve. Por exemplo, você vê ali, quando você faz um café, o vapor saindo do café quente. Mas é momentâneo. Se você não colocá-lo numa garrafa térmica, meia hora o vapor já está sumido. Essa é a ideia de Salomão. A vida ela é um vapor. Não somente a vida é um vapor, mas tudo que há na vida é um vapor, é momentâneo, é breve. E querendo ele mostrar que realmente a vida humana é breve, ele se utiliza da palavra vaidade ou vaidades por 29 vezes no livro de Eclesiastes. 29 vezes Salomão está dizendo, se referindo à vida ou alguma coisa da vida como um vapor. Por mais que o homem labute durante toda a sua vida, por mais conquistas que ele tenha alcançado, por mais riquezas que ele venha a possuir, por mais conhecimento que ele adquira, ou por qualquer outra coisa que ele possa contrair para si, o homem não pode acrescentar à sua vida mais tempo. A vida é um vapor e não há nada que mude esta realidade da existência humana, pelo menos não do lado de cá da eternidade. Alguns chegam a 70, após isso com ser enfado, e alguns pelo seu vigor alcançam 80. Mas logo volta-se para o pó. Somos como um vapor. Hoje estamos aqui e amanhã podemos não estar. Não temos nenhuma garantia se o amanhã será vivido por nós ou nossos dias se findarão hoje mesmo. A existência é incerta. É por isso que Tiago, na sua epístola, vai dizer, olha, se você vai fazer um plano, você diz que se o Senhor quiser. Porque se Deus não quiser, irmãos, nós morremos. Paulo, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que o próprio Deus é aquele que nos dá a respiração. Se Deus nos privar da respiração, nós voltamos ao pó. Nossa existência depende de Deus. E por depender de Deus, nós não sabemos quando ela se findará. Davi, no Salmo 139, diz que os seus dias já estavam contados pelo Senhor. Antes mesmo que eles houvessem contados pelo Senhor, não por nós, irmãos. Não sabemos quando será o último dia da nossa existência do lado de cá da eternidade. É por isso que nós temos que viver com a expectativa da brevidade da vida. Nós não podemos viver como se não houvesse, como se o amanhã fosse interminável. Não. Nós temos que viver considerando que amanhã pode ser o dia da nossa morte, porque a vida é breve. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a existência humana era permeada pela certeza da eternidade. Quando Deus criou o homem, Ele não o criou para que o homem voltasse ao pó, para que o homem morresse, mas para que o homem vivesse e vivesse para Ele. O homem que fora posto pelo Senhor no jardim do Éden, recebeu a ordem de que não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se no dia em que ele comesse, certamente morreria. No texto original, literalmente, se do dia que delas comerdes, morrendo, morrerás. A ideia é justamente querer enfatizar o ato da morte. Adão, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente, por certo, você vai contrair sobre si uma maldição. E a maldição é a morte. Adão, irmãos, ao pecar, não apenas se condenou à morte, mas fez com que toda a vida humana fosse breve. Se ele resistisse à tentação de comer do fruto, ele seria galardoado com a vida eterna. Mas ao pecar,
herdou a morte para si e para toda a humanidade. Para Adão, após ele pecar, em Gênesis 3, versículo 19, o Senhor revelou uma verdade que diz respeito à existência de todos os homens. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Se a vida é breve, se a vida é efêmera, se a nossa vida não passa de um vapor que aqui está e logo mais não, é porque Adão pecou no Éden. E estamos debaixo da maldição do pecado. Somos pó e um dia ao pó nós tornaremos. Eis a razão da vida humana ser vaidade de vaidades. O pecado trouxe a vaidade para a existência humana. A vida é um vapor efêmera por causa do pecado. O pecado encerrou todos os homens em uma vida de vapores. E no livro de Eclesiastes, é isso que Salomão quer nos comunicar. Essa é a sabedoria, a primeira sabedoria que Eclesiastes tem para nos comunicar, é que a vida é breve. É por isso que por 29 vezes Salomão está dizendo vaidade, vaidades, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Porque a vida humana é permeada pela brevidade da vida. É um vapor. Mas quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, nós encontramos uma segunda sabedoria que ele nos comunica. A vida, irmãos, não é apenas breve. Salomão nos mostra em Eclesiastes que tudo na vida é superficial. Salomão se utiliza, se nós lermos no livro de Eclesiastes, eu acredito que os irmãos têm ciência de uma expressão bastante conhecida, debaixo do sol. Constantemente no livro de Eclesiastes, Salomão está falando debaixo do sol. Por exemplo, no versículo 13. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? E Salomão se utiliza dessa expressão durante o livro de Eclesiastes por 27 vezes. Ele se utiliza da expressão vaidade por 29 para mostrar a brevidade da vida, e ele se utiliza da expressão debaixo do sol 27 vezes para mostrar que a vida é superficial. A nossa existência, ela é superficial. E de fato, quando analisamos o livro de Eclesiastes, percebemos que Salomão descreve a vida como algo vão. Vamos ver então aqui, vamos percorrer aqui no livro de Eclesiastes e enxergar a superficialidade da vida em todos os aspectos da nossa existência. Salomão nos mostra em Eclesiastes que o trabalho não é proveitoso. Veja o capítulo 1, versículo 3 e 4. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Por que, irmãos, o trabalho é superficial? Porque um dia eu e você morreremos. Virá uma outra geração, e essa geração também morrerá. E por mais que nós tenhamos labutado, trabalhado, ficará para outra pessoa. O nosso trabalho chegará ao fim, mas a terra irá permanecer. O trabalho não é proveitoso. Salomão também nos ensina que nada que acontece debaixo do sol é inédito. Veja o versículo 9. O que foi? Isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Você já pensou? Você já teve uma genialidade? Você acha que já fez alguma coisa que ninguém nunca fez? Você está enganado. Alguém já fez, alguém já pensou. Não existe nada novo debaixo do sol. Superficialidade.
tudo que nós fazemos, alguém já fez antes de nós. Salomão também nos mostra que tudo na vida é vão. Versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Não importa o que você faz, tudo é breve, tudo é efêmero, é vão. Salomão também nos mostra que todo trabalho é angustiante, pois um dia partiremos e deixaremos tudo para outro. Veja o capítulo 2, versículo 17 ao 20. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo. Todavia se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então eu me envolvi e entreguei meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. O que é que Salomão está falando aqui, irmãos? Tudo que você constrói aqui, você vai deixar para outra pessoa. Seja para um parente, seja para alguma outra pessoa que não é seu parente, que vai adquirir. E qual é o drama de Salomão aqui? É que ele vai deixar tudo. Um trabalho que ele realizou com sabedoria. E ele não sabe se a pessoa que vai vir após você, ele vai ser sábio ou tolo. Mas ele sabe que seja sábio ou tolo, vai se assenhorar daquilo que ele fez. E isso leva Salomão a ver que o trabalho é angustiante. Ele entra no desespero ao tocante ao seu trabalho. Porque ele labuta, ele constrói, ele trabalha, mas um dia ele partirá e pode ficar para todos os sábios todo o trabalho que ele realizou. E ele conclui o que com isso? Que o trabalho dele é superficial. Salomão também compreende que na sociedade o que prevalece é a corrupção. Eclesiastes 3,16. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Ele olha para os juízes da terra, ele olha para os valores de julgamento, de juízo que os homens têm. E onde deveria haver justiça, a corrupção. Aonde havia haver boas obras, a iniquidade. Salomão então olha para a sociedade, Salomão olha para o mundo, vê uma justiça corrupta e conclui que também a vida é superficial. Não importa o que eu e você façamos de bom e de justo, o que prevalece na sociedade, no mundo em que nós vivemos, é iniquidade e injustiça. Salomão conclui então que a vida é superficial. Salomão também conclui que a vida não é feita de amenidades. Capítulo 4, versículo 1. Depois voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Salomão olha para a vida, para a existência humana e enxerga nela dureza. Há dominadores que dominam sobre os fracos, aproveitadores se aproveitando daqueles que são ignorantes. E a força, segundo Salomão está nos dizendo aqui, nunca está nas mãos daqueles que estão sendo oprimidos, mas sempre nas mãos dos seus opressores. E eles não têm nenhum tipo de consolo. Salomão olha para isso e vê a superficialidade da vida. Salomão também olha para a vida e vê que as riquezas podem ser fontes de grande tristeza.
capítulo 5, versículo 13 e 14. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má ventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Para que juntar riquezas? Se você for um mau administrador, ela se esvai. Você tudo perde. Para que juntar riquezas? Para você ter um filho usurpador e tomar tudo de si? É isso que Salomão está nos mostrando aqui. Que a riqueza é fonte de grande tristeza, angústia. O rico ajunta tristeza, ajunta riqueza para o seu próprio dano. Não tem paz. Porque a qualquer momento a sua riqueza pode escorrer dentre os seus dedos e ele se ver pobre. Tudo isso faz Salomão compreender que a vida é superficial. Salomão também compreende que ele não sabe nada quanto ao futuro. Eclesiastes 6,12. Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? Por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Irmãos, nós podemos fazer todo tipo de planos para o dia de amanhã. Mas qual é a certeza? Qual é a garantia que nós temos de que estes planos serão concretizados? Ou melhor, qual é a garantia, a certeza que nós teremos se nossos planos estão sendo tocados após a nossa morte? Nós não sabemos nada quanto ao futuro. E isto faz com que Salomão enxergue a vida como superficial. Salomão também entende que o homem é o inimigo do próprio homem. Eclesiastes 8, versículo 9. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro para desgraça sua. O que é a história da humanidade, senão um homem querendo dominar o outro homem? O homem se levantando contra o outro homem. O homem matando o próprio homem. O homem sendo o lobo do próprio homem. Tudo isso faz com que Salomão enxergue na sociedade esse ciclo vicioso. O homem se levanta contra o próprio homem para tragá-lo. E nisto ele vê que a vida é superficial. Mas tem uma coisa, irmãos, que Salomão olha também e compreende que a vida é superficial. É que não importa se o homem é justo ou injusto, se é crente ou se é ímpio, ele morre da mesma maneira. Eclesiastes 9, versículo 3. Eis o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Não importa se você é crente, se você não é. Se você pratica obras de justiça ou de iniquidade, no fim, o seu destino será o mesmo do ímpio, pelo menos no que diz respeito à existência do lado de cá da eternidade. Você vai voltar ao pó. Assim como o ímpio morre de um acidente de carro, nós estamos sujeitos a morrer. Assim como um câncer acomete um iníquo, o crente também é acometido com câncer e pode vir ao óbito. Ou qualquer outra coisa que acontece com o ímpio que pode levá-lo à morte, também pode acontecer com o justo e levá-lo à morte. As causas são as mesmas para todos. E Salomão vê isto e entende que é superficial a vida. Salomão também entende que estamos fadados ao esquecimento após a morte. Capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo
do sol. Daqui a 100 anos, irmãos, quem se lembrará de nós? A não ser que você seja uma pessoa muito importante, ninguém se lembrará de você. Estamos fadados ao esquecimento. Não importa o que praticamos em nossas vidas. Não importa o que nós fazemos. Um dia seremos todos esquecidos. Salomão olha para isso e diz: a vida é superficial. E por fim, Salomão compreende que todos nós estamos sujeitos ao tempo. Capítulo 9, versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. O que é que Salomão está dizendo aqui, irmãos? Nem sempre o forte ganha na batalha, porque um dia o forte vai ficar fraco, o ligeiro vai ficar fraco, vai ficar lento. O sábio um dia pode ficar insensato e não conseguir o seu pão. E o prudente pode perder as suas riquezas por causa de uma imprudência. E os entendidos podem ficar ignorantes, porque o tempo e as oportunidades ocorrem a todos. Não importa se é sábio ou se não é, se é forte ou se é fraco. Um dia o tempo cobra o seu preço a cada um de nós. E Salomão olha para isso e ele enxerga a superficialidade da vida. Irmãos, diante destas constatações sobre a existência humana, fica claro que Salomão nos mostra que a existência é aterrorizante. Tudo é desprovido de significado. Todo esforço do homem para nada serve. Salomão não tem uma visão romântica da existência. Salomão, ela vê a vida como de fato ela é. Vaidade de vaidades. Tudo debaixo do céu, debaixo do sol, é vaidade de vaidades. Parece que Salomão tem uma visão muito negativa da existência humana. Interessante porque Salomão se utiliza de uma outra expressão, desta vez por 9 vezes. Aflição de espírito. E ele se utiliza dessa expressão, aflição de espírito, ao longo do livro de Eclesiastes, para mostrar que, além da existência humana ser breve e superficial, ela produz aflições para aqueles que estão vivendo. Quem aqui nunca passou por uma aflição? Se nunca passou, o dia vai chegar. Porque esse é o caminho natural da existência. Agora, irmãos, se a vida é breve, e se tudo que fazemos debaixo do sol é superficial, e tudo produz aflição, o que realmente importa da vida? Essa é uma pergunta importante para se fazer. Porque Salomão nos mostra que nada na existência humana tem sentido, tem significado. Que o que acontece com o crente acontece com o ímpio. Que não importa o quão melhores são as nossas boas obras, às vezes o iníquo tem vantagem sobre nós e prevalece. Primeiro, Salomão em Eclesiastes nos mostra que a vida é breve. Segundo, que a vida é superficial. Mas há uma questão fundamental que Salomão nos mostra aqui em Eclesiastes, que diz respeito ao que realmente importa da vida. E é uma terceira coisa da sabedoria de Eclesiastes para nós. A vida é breve, a vida é superficial, mas há uma coisa que realmente importa. E é esta coisa que realmente importa, que dá significado à nossa brevidade e à nossa superficialidade no lado de cá da eternidade. Irmãos, quando nós olhamos para a humanidade, percebemos que ela ama a brevidade
e a superficialidade da vida. Os homens vivem suas vidas como se não houvesse algo após a morte. Procuram satisfazer todos os seus desejos em todo o decurso de suas breves vidas. Amam a superficialidade das coisas e de tudo que é efêmero, não encontramos nas obras dos homens nenhum tipo de preocupação com o que realmente importa da existência humana. Salomão, no decorrer do livro de Eclesiastes, nos mostra uma visão pessimista da vida, contudo, ele nos mostra que há sim algo que realmente importa debaixo do sol. A vida é vaidade e farta em superficialidade, mas há algo que o homem pode fazer debaixo do sol que toca a eternidade e é cheio de significado. Salomão, ele foi um homem experimentado em muitas coisas. Quando nós lemos a história de Salomão, nos livros dos reis, veremos que ele foi um homem sábio, cheio de riquezas, famoso em seus dias, construtor do templo ao Senhor, homem de oração. Contudo, encontramos no mesmo Salomão um amante de muitas mulheres, um idólatra, um insensato, um infiel a Deus. Em sua velhice, após ter experimentado todas as vaidades que há debaixo do sol, Salomão chegou a uma conclusão sobre o que realmente é importante na vida que o homem tem debaixo do sol. Sabe o que é, irmãos? Se tudo é vaidade de vaidades, o que é importante na vida do homem? Salomão chegou a esta conclusão no capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Salomão conclui, no final da sua vida, que ele encontra o seu significado na devoção a Deus. A existência humana encontra o seu significado quando ela está submissa a Deus. Tudo debaixo do sol é vaidade de vaidades e aflição de espírito, exceto uma vida consagrada a Deus. As derradeiras palavras de Salomão são uma exortação a todos que vivem debaixo do sol a viverem para Deus. E a razão para isto é que quando se vive para Deus, a vida deixa de ser superficial. Ela deixa de ser superficial, irmãos, e ela também deixa de ser breve, porque ela toca a eternidade. O que fazemos ganha valor quando o que fazemos é consagrado a Deus. A sabedoria de Eclesiastes para a vida consiste exatamente em saber que só há sentido na existência humana quando o que fazemos é feito para o Senhor. Sabemos que todas as coisas que se sucedem debaixo do sol são breves e superficiais. Mas sabemos que quando vivemos para Deus, consagrando todas as superficialidades que fazemos a Ele, a nossa vida toca a eternidade. Salomão conclui o livro de Eclesiastes da melhor maneira possível, justamente nos mostrando que o que fazemos debaixo do sol tem implicações eternas. Versículo 13 e 14 do capítulo 12. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo sobre toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom,
quer seja mal. Salomão conclui Eclesiastes, nos mostrando que haverá um dia em que o Senhor irá julgar todos os homens. Nada que há debaixo do sol está encoberto ao Senhor. Ele sabe se vivemos para Ele ou para as futilidades da vida. E Ele trará juízo sobre todas as coisas que praticamos no decurso de nossas vidas. Diante desta realidade, precisamos refletir sobre o que realmente importa da vida. Será que a maneira na qual estamos vivendo tem sentido ou nossas vidas são vazias de significado? Temos de fato lembrado do nosso Criador no decurso de nossas vidas ou temos vivido para as futilidades da vida? Temos vivido considerando as questões eternas que tangem a nossa existência ou só temos nos preocupado com o aqui e o agora? Salomão está dizendo qual é a finalidade da vida. Teme a Deus e obedece os mandamentos. Foi para esse propósito que o homem foi criado. E é somente quando o homem teme a Deus e obedece os mandamentos que a sua vida se enche de significado. Porque é com a vida temente a Deus e obediente a seus mandamentos que tudo que fazemos é consagrado a Ele. De modo que tudo que é superficial que nós fazemos toca a eternidade. Sabendo que um dia Ele há de julgar todas as nossas obras, trazer juízo. E naquele último dia será visível a Deus e a nós, e aqueles que estarão com Ele na eternidade, quem de fato viveu para as futilidades da vida e quem de fato viveu para Ele. Deus um dia julgará nossas obras. Isso realmente importa. Precisamos que as nossas vidas sejam cheias de temor ao Senhor e de obediência aos seus mandamentos. Fomos criados para isso. E nossas vidas encontram significado quando estamos de acordo com o fim para o qual Deus nos criou. Irmãos, eu entendo que essa é a mensagem, é a sabedoria de Eclesiastes para nossas vidas. Ele nos comunica a verdade de que tudo é breve. Nos comunica a verdade de que a vida é superficial. Mas também nos comunica a verdade de que viver para Deus é o que realmente importa na nossa existência. Eu quero concluir considerando 3 coisas. Primeiro, a vida deve ser vivida para o Senhor. Foi com esse fim que Deus criou o homem. Adão deveria encontrar o sentido da sua existência em Deus que o criou. Ele deveria ter em Deus a sua fonte de prazer. Contudo, pecou e trouxe para a vida debaixo do sol a brevidade e a superficialidade. Se a vida é breve e superficial, é porque estamos debaixo da maldição do pecado. Segunda coisa, é que mesmo debaixo desta realidade podemos encontrar o sentido das nossas vidas, vivendo para o Senhor, consagrando todas as nossas obras a Ele, encontrando prazer nas superficialidades da vida, pois Ele é, antes de tudo, nossa fonte de prazer. Sabe, irmãos, quando o trabalho se torna prazeroso? Sabe, irmãos, quando o casamento se torna prazeroso, o estudo se torna prazeroso, a busca pela sabedoria se torna prazerosa? Sabe quando é que a nossa existência se torna prazerosa? Quando Deus é o nosso prazer. Quando Deus é o nosso prazer, a nossa fonte de contentamento, tudo que nós fazemos se torna prazeroso, porque nós já estamos contentes no Senhor.
A vida debaixo do sol se torna prazerosa quando Deus é o nosso maior deleite. Terceiro e último, que possamos usar toda a nossa vida para o Senhor, lembrando dele em todos os nossos caminhos. A vida é um vapor, é fugaz, mas uma vida vivida para o Senhor toca a eternidade. Vivamos debaixo do sol, na vaidade das vaidades, na aflição de espírito, com a expectativa da vida eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Deus nos abençoe. Show?